Graça e paz, meus amados irmãos. É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, neste último culto da família do ano de 2018. Nós cremos que grandes coisas o Senhor fez por nós durante este ano, e por isso nós estamos aqui para agradecer, louvar, adorar e exaltar o seu santo nome. Nós temos hoje como tema do nosso culto: em tempos de crise, Cristo é a nossa paz. Interessante que pela manhã eu não olhei que esse era o tema do nosso culto, né? E quando eu cheguei agora à noite que olhei, eu digo, como Deus, Ele é perfeito e é soberano. O tema da mensagem que eu estou trazendo nessa noite é passando pelo deserto. Deserto é um sinônimo de crise. E eu louvo a Deus porque Deus é um Deus que fala, né? Provavelmente nesse encerramento de ano, porque eu já considero, depois, como diz o irmão Ciron, quando a gente entra em dezembro, cada dia vale por meio, de tão rápido que passa, não é? Então nós já estamos praticamente no final do ano. E Deus sabe o que cada um aqui está enfrentando. Se cada um está passando um deserto, uma luta. E o Senhor é aquele Deus que fala, quer ministrar o coração do seu povo, quer ministrar o coração da sua igreja. Eu queria nesse momento, antes mesmo de nós lermos o texto, que você baixasse sua cabeça e falasse com Deus. Diga para Ele: Senhor, só Tu sabes o que eu estou vivendo. Talvez nem mesmo a sua esposa, sua mãe, seu pai, seu irmão saiba. Ele pode até saber dos fatos, mas ele não sabe a intensidade do que você está vivendo. Mas Deus sabe, porque a palavra nem chegou na sua boca, Ele já conhece muito bem. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, Ele conhece toda a sua vida. Peça a Ele agora: Senhor, fala comigo. Deus está aqui e Ele quer falar ao seu coração. Pai, nós estamos aqui em Tua presença. Cremos que Tu estás neste lugar porque Tu és Deus de promessas e prometestes que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no Teu nome, aí Tu estarias. Queremos agora Te pedir, Senhor, que Tu fales ao coração do Teu povo, pois nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Queremos sair daqui, ó Deus, diferentes, alimentados pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra. Não depende, ó Deus, de quem fala. Tu apenas usa o vaso que Tu quiseres. E eu te peço em nome de Jesus, que Tu estejas falando a cada pessoa que está neste lugar. E aqueles que também estão ouvindo a nossa voz neste momento, por meio da internet. Que Tu possas também ministrar aos seus corações. Talvez eles não estejam aqui porque estejam vivendo um momento de deserto em suas vidas. Ajuda-os, Pai, e fala também com cada um deles. É o que nós Te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Deuteronômio capítulo 8, versículo de 2 a 5. Nós temos a leitura na projeção. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou mesmo na projeção, a versão que eu vou ler é na NVI, a Nova Versão Internacional. E se você quiser acompanhar, pode acompanhar também aqui na projeção. Diz assim a santa palavra de Deus: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor.
As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Passando pelo deserto. Deserto, todo mundo fala que quando a gente está passando por uma luta, diz assim: eu estou passando por um deserto. Não é assim? E deserto é uma região em que ocorre pouca quantidade de chuva. Em virtude dessa situação tão dramática da terra e a umidade ser muito baixa, a vegetação praticamente não se desenvolve no deserto. Nestas condições, a vida torna-se complicada para os seres humanos que estão no deserto. E existem alguns desertos que são piores do que outros, né? É conhecido assim, acho que por quase todos, o deserto do Saara, pela sua extensão, pela a sua dificuldade e a sequidão. Então nós podemos também trazer para a nossa vida, entendendo que tem pessoas que dizem: eu estou passando por um deserto, mas às vezes o deserto da outra é um deserto maior, mais quente, mais abrasante, mais difícil de se viver. Então existem desertos diferentes. Nessas condições fica difícil para sobreviver, para viver. O solo do deserto, ele é pouco fértil e ele é formado principalmente por areias e por rochas. Inclusive os desertos que o povo de Israel passou eram desertos que não tinha só areia como esse deserto que eu coloquei, mas muitas pedras pontiagudas, difíceis. Diz um dos desertos mais difíceis. E durante o dia as temperaturas são altíssimas, elevadas, muito quente. Mas à noite acontece o contrário, as temperaturas elas caem e são baixíssimas, e tem frio mesmo à noite. Então imagine que lugar difícil para se viver. Você passa um dia num sol escaldante, para a noite você ter frio terrível que você tem que se cobrir, senão você pode morrer. Sem contar com as tempestades de areia que podem também assolar aquele que está passando pelo deserto. Moisés, tão conhecido por nós, aqueles que leem e estudam a Bíblia, viveu dos seus 120 anos, ele viveu 80 deles no deserto. É muito tempo, não é verdade, no deserto. 80 anos dos seus 120. Nós podemos também ver pela história que Israel passou, depois de sair do Egito, ele passou 40 anos no deserto. E não era um deserto tão grande como o Saara, para que eles pudessem passar 40 anos. Deus deixou eles assim, rodando mesmo. Mandava eles irem para tal lugar, daqui a pouco eles voltavam para tal lugar. Foram 40 anos vivendo no deserto. Jesus, que veio para sofrer tudo que o homem sofre, para passar por todas as coisas que o homem também passou ou passa, para ser o nosso sumo sacerdote, ele, antes de iniciar o seu ministério, ele passou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Ele sabia também o que era um deserto. Você já passou por um deserto na sua vida? É uma pergunta que eu faço a você nessa noite. Ou quem sabe, você está passando por um deserto nesses seus dias, agora que você está vivendo? Eu creio que sim, porque Deus fala e você está aqui nessa noite para ouvir a sua palavra. Antes de qualquer coisa, antes de falar propriamente do deserto, a gente tem que ter uma certeza, que todo deserto tem um começo, tem um meio e tem um fim. Eu lembro que num dos desertos que nós já passamos na nossa vida, quando o pastor teve o problema no cérebro, um câncer que teve que ser cirurgiado, teve que passar por químio, por rádio, foi um deserto muito grande. E eu lembro que nós tivemos a visita, ou foi um pastor que falou com a gente pelo telefone, ou ele nos visitou, não lembro bem, e ele disse assim: lembrem-se que todo deserto tem um começo, tem um meio e tem um fim. Isso dá para a gente um alento,
Quando você está vivendo ou passando pelo deserto, você diz: eu não sei se ainda é o meio, já passei pelo começo, mas pode ser que eu esteja perto do fim. Mas tem um fim mesmo que eu não esteja perto. Esse deserto vai ter um fim. Que lugar é esse que a Bíblia tanto fala do deserto? Que lugar é esse? O povo de Israel foi conduzido pelo próprio Deus para o deserto. Nós vimos no texto que nós lemos, no início diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos. Nós sabemos que desses 40 anos também Moisés estava lá. Deus conduziu aquele homem ao deserto. A Bíblia diz que antes de Jesus começar o seu ministério, o Espírito Santo de Deus o conduziu ao deserto. Que lugar é esse? Nós podemos ver na palavra de Deus, e estudando esse texto da palavra de Deus, que lugar é esse que às vezes o Senhor nos leva e que talvez você esteja passando por ele nesses dias na sua vida. Primeiro lugar, o deserto é um lugar de prova. Eu acho que é por isso que a gente não gosta muito. Os alunos que estão fazendo faculdade, essa semana eles estão fazendo prova. Os alunos que fazem o ensino fundamental 1, 2 ou o ensino médio também estão em prova. E a gente fica nervoso no meio da prova, porque você tem medo se vai ser aprovado ou não. E quando nós pensamos numa prova, a gente não gosta, porque nós não temos certeza se seremos aprovados ou não. Mas uma coisa você tem que lembrar, meu amado irmão: deserto é um lugar de prova. Mas se Deus lhe levou a esse lugar, Ele está lhe provando. Mas como Ele cuidou do povo no deserto, Ele também vai cuidar de você. Você não está sozinho. O que é interessante é que Deus conduziu o povo para o deserto, mas Ele cuidou de todas as suas necessidades. É um lugar de prova. Jesus enfrentou também este lugar. Ele foi tentado no deserto, Ele enfrentou o calor, mas Ele venceu para nos deixar o exemplo. E o interessante é que Ele fez isso antes de começar o seu ministério. Ele mostrou que nós podemos vencer como Ele venceu, como aquele povo venceu. É verdade que alguns entram no deserto e sucumbem no caminho. Por isso que nós devemos estar atentos de como vencer no deserto. E esse vencer no deserto, inclusive a ordem do culto hoje fala, é na dependência do Senhor, descansando no Senhor, orando, esperando nele, olhando para ele, nós podemos vencer essa prova do deserto. Amados, no deserto nós somos tentados dia após dia para duvidarmos e abandonarmos a nossa fé, mas nós não devemos desertar. Olha a palavra desertar, que a gente conhece tanto e muitas vezes a gente não liga ao deserto. É fugir do deserto, deixar o deserto. Nós não devemos desertar, mas suportar, enfrentar os desafios, os obstáculos e vencer, sabendo que maior é o que está em nós do que aquele que está no deserto, ou que está comandando, ou que está nos tentando. Aquele que está em nós é muito maior. Devemos suportar, pois os que fogem do deserto mostram que foram apenas chamados, mas não escolhidos. Quantos entraram no deserto com o povo? Mas aquela geração toda que saiu do Egito, que foi liberta, que duvidou que o Senhor poderia colocá-los na terra prometida, eles sucumbiram no deserto, eles murmuraram no deserto, eles viram a glória de Deus, mas não se quedaram diante dele. E é interessante que o primeiro ponto do culto de hoje diz: precisamos deixar o orgulho de lado e depender somente do Senhor. Aquele povo
povo não dependeu somente do Senhor, e eles sucumbiram no deserto. E o Senhor disse: olha, eles estavam dizendo que não iam entrar, o que seria dos filhos deles, das crianças? Pois são esses filhos e essas crianças que vão entrar na terra prometida. Mas nenhum deles que duvidaram, que murmuraram, entraram na terra prometida. Amados, e era muita gente. Talvez você esteja no deserto, e o Senhor lhe trouxe aqui nessa noite para você clamar diante de Deus e dizer: Senhor, me fortalece, pois eu quero vencer o deserto. Eu quero sair mais forte, eu quero sair com mais intimidade contigo, eu quero te conhecer mais, porque o Senhor nos leva para provar. Quando Deus permite que entremos no deserto, Ele vai conosco, preparando-nos para a obra que Ele quer confiar em nossas mãos, e para que possamos crescer espiritualmente, amadurecer nossa fé, colocando nele toda a nossa esperança e aumentando a nossa comunhão com Ele. Ele não nos leva ao deserto para nos reprovar, para que morramos. Ele não quer que a gente desista. Ele quer se revelar para nós no deserto, porque Ele é o Deus que se revela e Ele quer ter intimidade conosco. Os desertos também servem para que venhamos conhecer melhor a nós mesmos, porque você nunca saberá quanto de força você tem se você não for provado. Quando você é provado, aí você vê os seus limites. O deserto também é para você se conhecer, para que venhamos provar nós mesmos e ao mundo de que nós somos capazes na força do Senhor, para podermos dizer aos outros também que passamos pelo deserto. Ele está passando pelo deserto, mas você pode dizer: eu passei, eu venci, você também vai vencer em nome de Jesus, porque no deserto o Senhor está conosco. Nós passamos pelo deserto também para que venhamos chegar à terra prometida, a glória de Deus ser manifestada em nossas vidas, pois Ele sempre esteve ao nosso lado e sempre estará, principalmente quando você está passando por uma situação difícil. O Senhor prova, mas Ele também lhe aprova. Ele lhe dá a força para que você possa suportar o deserto. Se o deserto fosse apenas um lugar de prova, a gente nem teria coragem muitas vezes de entrar num deserto. Mas o deserto também é um lugar o deserto é um lugar de simplicidade e também de provisão. É um lugar de simplicidade, porque no deserto quem é que vai ficar preocupado se tem um carro, se tem uma casa? Se você está passando pelo caminho, você não quer ficar ali no deserto. Você sabe que o deserto é um caminho de passagem. Então o deserto leva você à vida simples. Mas também o deserto é um lugar de provisão. Amados, o deserto é um lugar aparentemente de sequidão e dor, de ausência de qualquer manifestação da parte de Deus em nosso favor. Mas na verdade o deserto não é assim. O deserto, veja o que diz o texto que nós lemos no início. Vamos ver? Assim Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra da boca do Senhor. As roupas de vocês, vejam só, irmãos, as roupas, elas não se gastaram, os pés não incharam. Imagine você andando numa terra fofa, sua perna entrando, ou no meio de pedras, rasgando, e esses pés não inchar. Não tinha lugar de descanso. E o Senhor Jesus disse que a terra não é o nosso lugar de descanso. Nós estamos aqui somente de passagem. Às vezes a gente esquece, e a gente está no meio do deserto, e a gente quer fazer ali no deserto uma mansão, quer parar, mandar construir um oásis. O Senhor está querendo nos dizer, olha, estamos aqui de passagem. Nós temos uma terra prometida que nos espera, uma terra que mana leite e mel, e que nós vamos passar toda a eternidade nela.
Por isso o Senhor, no meio deste deserto, no caminho, Ele, se estivermos com calor, Ele coloca sobre nós uma nuvem, que era o que Ele fazia com aquele povo. Gente, veja que cuidado de Deus. Diz que uma nuvem cobria toda aquela multidão. Era uma multidão tremenda. Era uma multidão só de homens, 600.000 homens. Mais do que o dobro da população toda de Caruaru. Andando no deserto, sem contar com as mulheres e as crianças. Então tinha que ser uma baita de uma nuvem. Mas a Bíblia diz que essa nuvem cobria todo o povo durante o dia. Lembra que eu falei que à noite é frio? Tinha uma coluna de fogo para aquecer e para iluminar. Não tinha luz. Imagine as dificuldades ali no deserto, mas o Senhor colocava uma coluna de fogo para aquecer e iluminar a noite daquele povo. Que cuidado! Eles não tinham fábrica para construir, para fazerem outras roupas, mas as roupas não envelheciam. Eu não sei se as roupas não somente envelheciam, passavam de um filho para outro, ou se essas roupas, eu não sei se cresciam, eu não sei. Sei que diz que não envelheceram as roupas, não se rasgaram no meio daquele sol. E você sabe que se a gente deixar uma roupa no sol, 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela fica logo fraca, fica sem cor. Mas eles passaram 40 anos e as roupas não se envelheceram. As sandálias dos pés não se rasgaram. Sandália para andar 40 anos, queridos. Se o Senhor está lhe levando ou lhe colocou e você está num deserto, saiba que você vai conhecer a provisão desse Deus. E você vai glorificar o nome dele, porque você vai ver que não foi pela força do seu braço que você teve o sustento, foi Ele que lhe deu. Em todos os desertos que eu já passei na vida, eu vi a provisão de Deus. Essa palavra, Deus sempre falou comigo no meio do deserto. Ele dá coisas para nós que a gente sabe que só vem dele. O povo murmurando que não tinha carne, Deus manda, olha, para comer esse tanto de gente, essa multidão de mais de 1 milhão de pessoas. Imagine o tanto de cordonizes. Deus manda as cordonizes e olha, ficava assim quase de metro no chão, caída ali, aquele tanto de ave para aquele povo comer. Todos os dias Deus mandava um maná, o pão do céu para saciar a fome. E olha, queridos, era um deserto abrasador. E o texto diz, um outro texto que eu coloquei aqui, Êxodo diz, durante o dia, o Senhor ia diante deles com uma coluna de nuvem para guiá-los ao caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Caminhar de dia e de noite, os pés não incharem. Só Deus. E eles podiam ver o milagre desse Deus que os tirou ali do Egito. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Esse é o seu Deus. Ele é o mesmo. Ele há de suprir as suas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E água, Luzeni, quando o povo teve sede, quando não encontrava um Elim, que era um maná ali, um manancial de águas no meio do deserto, Deus tirou água da rocha para aquele povo poder beber. Saía água de rocha, gente. Eles não tinham como não dizer que era obra de Deus. Eles saíram do meio de um povo com uma mentalidade de escravos, e Deus levou para o deserto para mudar a mentalidade deles, para que eles pudessem conhecer o seu Deus e não temer os gigantes e aqueles que estariam na terra, a terra que o Senhor prometera para todos eles. E o Senhor ainda fará muito mais em nossas vidas. Ele cuidará de nós, estando conosco em cada momento, como Ele prometeu. E o pastor falou hoje pela manhã, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se Deus é por nós, como cantamos no início do culto, quem será contra nós? Só creia, meu amado irmão, porque você precisa crer, estando no deserto, e não murmurar. Porque a murmuração desagrada o coração de Deus. Creia
e louve. Diga: Senhor, obrigada porque eu estou passando por esse deserto, porque eu vou te conhecer mais. Já se alegre com o que Deus vai fazer, que você nem viu ainda, mas que Deus vai fazer e você acredita. Porque se Ele lhe levou, Ele quer se fazer conhecer. Ele quer se revelar a você, porque Ele quer ter intimidade com a sua vida. E Ele quer que você também seja um exemplo para este mundo que está vivendo num deserto. O deserto também, terceiro lugar, é um lugar de disciplina. Ninguém gosta de disciplina. Ninguém gosta. A disciplina, como diz Hebreus, no início ela parece uma coisa ruim, mas depois como nos ajuda? Já pensou se nossos filhos não fossem disciplinados? A geração do mundo de hoje, os pais não disciplinam seus filhos e por isso os meninos não respeitam ninguém, não respeitam professores, as pessoas só querem fazer o que querem. E se querem matar, matam. Se quer o seu celular, tira mais a sua vida, porque não foi ensinada a disciplina. Deus não pode deixar que os seus filhos sejam cheios de mimos, cheios de vontades, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Os pensamentos que ele tem a nosso respeito são muito melhores e maiores que os nossos. E por isso ele nos disciplina, porque ele sabe o que é melhor para a nossa vida. A disciplina de Deus é uma expressão de amor. Veja o que diz o texto que nós lemos no início: saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Agora diz a palavra de Deus que a disciplina do Senhor, ela serve para o nosso bem. Tiago diz que não se entristeça se você estiver sendo provado, porque a provação, ela vai aumentar a sua fé. Você vai ter mais intimidade com Deus. Então a disciplina é expressão de amor e de cuidado de Deus. Eu nunca esqueço que tinha um programa na televisão, parece que era Sérgio Malandro, e ele era todo brincalhão, e Sara Jéssica era bem pequenininha e gostava de assistir. E ele um dia parou daquelas brincadeiras dele, e ele olhou assim para a criança e disse: crianças, quando a mamãe e o papai, ele pede para você fazer uma coisa, você não faz, e ele disciplina, né? Ele faz isso para o seu bem. É muito mais difícil para ele. Ela está ali rindo porque ela lembra. E eu cheguei, chamei, né? Na hora assim da disciplina, eu disse: olha, é muito mais difícil para mim, mas se eu não lhe amasse, eu deixava você fazer o que você quisesse, mas como eu lhe amo, eu lhe disciplino. E isso é o que Deus faz conosco. Muitas vezes a gente está chorando no deserto, e o Senhor está chorando com a gente, porque Ele não nos deixa só. Ele não quer nos ver sofrer. Ele leva ao deserto, mas Ele sofre com o nosso sofrimento. E quando você não pode caminhar, Ele bota você nos braços. Ele dá a você da sua graça, que excede a todo entendimento. E Ele faz você ficar mais forte espiritualmente, porque os seus músculos, eles são trabalhados no meio do deserto. Por último, o deserto também, ele é um lugar de libertação. Deus libertou aquele povo da escravidão. Deus libertou aquele povo também do que não era necessário. Deus, às vezes, quando nos leva para o deserto, a gente começa a pensar: meu Deus, eu consigo passar com muito menos do que antes. Eu nem precisava. Não sei se vocês já tiveram essa experiência quando falta água. Eu acho que sim, porque Caruaru falta muita água. Você, quando está faltando água, você popa tanto que com um pingo d'água você faz um monte de coisa. Aí você diz: eu nem precisava de tanta água. Com um balde de água você faz tanta coisa. O deserto leva a gente a perceber que nós não precisamos de muitas e muitas coisas, que às vezes a gente chora, bate o pé e quer. No deserto é o lugar em que nós somos libertos dessas coisas que não são necessárias. Ali nós percebemos que não precisamos tanto para viver. Aprendemos a viver um dia de cada vez. No deserto a gente aprende a confiar no Senhor. Tem que confiar, porque só podia pegar do maná o tanto que era
daquele dia, porque se pegasse um pouco mais, virava bicho, apodrecia. Deus queria provar a fé de cada um. Então ele tinha que crer que no outro dia Deus ia mandar o maná. Meu amado, esse deserto que você está passando, Deus quer aumentar a sua fé. Creia em nome de Jesus. Ele suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas Ele também vai nos libertar do egoísmo, do orgulho, pois aprendemos que sem Ele não podemos passar nem caminhar por esse deserto. Finalmente aprendemos a depender da sua direção, porque no deserto a gente tem miragens, e às vezes a gente vê coisa que não existe, e Deus vai nos direcionar e dizer: este é o caminho, ande por ele. Ele quer fazer infinitamente mais do que você possa imaginar na sua vida. Ele está lhe moldando para algo maior, algo grandioso. Ele quer que você trabalhe na obra dele, mas antes ele quer fortalecer os seus músculos. Encerrando, amados, eu queria dizer que o crisol, a Bíblia diz em Provérbios, vamos ver esse texto, Provérbios, capítulo 17, versículo 3, diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Pode voltar para a imagem do crisol. O crisol, eu fui pesquisar, e ele é um recipiente das máquinas fundidoras, onde se derrete o metal, compositoras de joias. O ouro, quando encontrado pelo garimpeiro, aparentemente não tem nenhuma beleza. Só depois de purificado no fogo, ele realça sua cor e o seu brilho, tornando-o valioso. Um encontro indesejável, porém, é necessário. A pepita de ouro em seu estado bruto pode ser irreconhecível para a maioria das pessoas. A sua forma é irregular. Por estar coberta de sujeira, seu brilho é mínimo e até mesmo esquecido e ausente. Assim ela é desvalorizada, desprezada e abandonada e esquecida. Mas Deus sabe o material que você é feito, porque Ele fez você. A Bíblia diz que Deus não permite que passemos por nenhuma provação maior do que nós possamos suportar. E Ele diz que com a provação Ele ainda dá o escape para a gente. A panela de pressão não tem aquela válvula que fica saindo ar, senão explodiria. O Senhor só permite o tanto que você pode e ainda lhe dá o escape. Contudo, a aparência, ela não invalida a essência do ouro. O especialista reconhece logo o potencial daquela pepita. O garimpeiro escolhe entre tantas pedras do rio e ele acha a sua pepita. O seu coração se alegra ao encontrá-la. Ela é separada, recolhida com todo cuidado. A pepita pode ser lavada, mas esse ato remove apenas a sujeira exterior. Em seguida ela é conduzida ao fogo, uma temperatura altíssima. Por isso o ouro derrete. Pode parecer que no final nada vai restar. Seria o fim da pepita? Não, meus amados irmãos. De um certo modo sim, fim das impurezas, fim da falta de brilho. Mas depois de passar pelo fogo, você vai brilhar muito mais. Você vai ter palavras de poder. Por isso que o apóstolo Paulo podia dizer: eu não cheguei a vocês com palavras apenas de retórica. Eu cheguei para vocês com palavras de poder. Porque ele passou pelo deserto. Ele foi provado e foi aprovado. Quem passa pelo deserto fica mais flexível. Quem passa pelo deserto entende melhor as pessoas. Quem passa pelo deserto não julga. Porque ela um dia passou por lutas e por dificuldades. Amados, a mudança é tão drástica que o nome muda. Não é mais pepita, agora é uma joia. É uma joia bela, de valor e com utilidade. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele nos usa como instrumento seu. Mas para usar, Ele antes tem que moldar. E o deserto é o melhor lugar para sermos moldados. Mas também é o melhor lugar para a gente conhecer o Senhor nosso Deus
e a sua provisão. Não tenha medo do deserto, não murmure. O lugar de nós estarmos, o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar que nós temos para viver. E eu coloquei uma frase que diz assim: o deserto, ele não é para nos destruir. Eu lembro que, como eu disse, um dos maiores desertos assim que eu passei, quando eu descobri, o problema do pastor, o tumor no cérebro. E eu creio que eu já contei aqui, eu saí assim do hospital chorando, não sabia para onde ir. E eu pedi para entrar numa casa de uma pessoa da igreja, a pessoa nem sabia por que eu estava daquele jeito. E eu chorei sem parar 1 hora. E depois de chorar 1 hora, Deus deixa a gente derramar aquela dor, aquela coisa toda. E eu senti, ouvi mesmo o Espírito Santo falando: por que você está aí parada? Você não disse que eu posso lhe usar? Não disse que eu posso moldar? Agora que vem a prova, você vai ficar chorando? Levante, dê um passo de fé. E eu naquela hora, eu levantei daquela cama, fui no banheiro, lavei o meu rosto. E o Senhor só começou a me dar vitórias e eu vi a sua glória. Teve momentos que tinha muito calor, mas tinha a nuvem dele para nos dar a força. Eu conheci tão de perto esse Deus no meio do deserto. Por isso que não precisamos fugir dele, porque o Senhor vai estar conosco e Ele vai nos abençoar e Ele vai fazer toda a sua provisão. Creia em nome de Jesus. Diante de tudo isso, eu posso encerrar dizendo que o deserto é um lugar de bênção. A gente tem medo de bênção? Não, a gente quer bênção, a gente ora por bênçãos. E eu queria dizer que o deserto que você está enfrentando é um lugar de bênção de Deus para a sua vida. Nunca mais você será o mesmo. E você será trabalhado por Deus para ser instrumento para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor lhe ajude. Lembrando que o deserto tem um começo, um meio e ele vai ter um fim. Eu não posso dizer a você quando esse seu deserto vai passar, mas Deus já sabe. Por isso, eu queria encerrar, eu não coloquei aqui o versículo, mas queria encerrar recitando Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz, que também foi um irmão abençoado, que nos abençoou naquela hora do deserto. Ele chegou e trouxe essa palavra: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverantes. Alegre-se na provação, na certeza que para você Deus tem vitória. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele lhe fortaleça nesse deserto da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.